Bom, olá a todos. Bom, gente, vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre o texto seria mais dificuldades bíblicas, né? Que é um quadro que eu sempre tenho muito usado aqui no meu canal. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os livros da Bíblia. Será que eles refletem exatamente a religião de cada um? Será que cada religião, mesmo tendo as escrituras como base fundamental, será que realmente ela reflete o pensamento da tradição de cada uma das escrituras? Bom, será que a minha religião se baseia nas escrituras ou na tradição? Ou a minha tradição se relaciona com as escrituras e eu me componho exatamente através das escrituras e não da minha tradição? Eu sou o professor André Marcelino, você está no canal Escavando as Escrituras. Então, uma das dificuldades que as pessoas têm é exatamente relacionar as escrituras com a doutrina da igreja ou a religião. Mas será que a religião realmente reflete as escrituras ou as escrituras refletem as religiões? Porque na época de Moisés não existia o que nós temos hoje como livro, né, como Torá, né? Era basicamente oral. Tudo que era falado-se oralmente. Então vamos entender um pouquinho agora sobre o início das escrituras cristãs. Então, para examinarmos as cópias do Novo Testamento que possuímos, precisamos começar bem no início. Uma das características incomuns do cristianismo no mundo greco-romano, seu caráter de religião do livro, realmente, para entender essas características do cristianismo, precisamos remontar ao seu início, ou seja, a religião da qual brotou, o judaísmo. O caráter de religião do livro do cristianismo, fora de certo modo antecipado e prefigurado pelo judaísmo, a primeira religião do livro da civilização ocidental. O judaísmo como a religião do livro. O judaísmo já existia e o livro só veio complementar, no caso o Tanar ou a Torá, o que o conceito da religião e das pessoas pensavam em relação a isso. Então, o judaísmo, no qual provém o cristianismo, é uma religião incomum do mundo romano. Embora não fosse de modo algum a única, assim como os adeptos de qualquer uma das outras centenas de religiões da região do Mediterrâneo, os judeus reconheciam a existência de um reino divino habitado por seres sobre-humanos, anjos, arcanjos, principados, potestades, que praticavam a adoração a uma divindade por meio do sacrifício de animais e da oferenda de outros produtos alimentares. Então nós vemos aqui que realmente a religião antiga, né, ela se baseava em alguma coisa. O quê? Exatamente na consciência o qual ela tinha. Não existia livro aqui nessa época. Os livros aparecem milhares e milhares de anos posteriores a esses acontecimentos. Então nós vemos aqui que a ideia do livro provém da ideia da consciência do humano, tá bom? E afirmava que havia um lugar sagrado especial onde o ser divino habitava na terra. O Templo de Jerusalém, e era lá o que os sacrifícios deveriam ser feitos, eles oravam a esse Deus pelas necessidades pessoais e coletivas. Contavam histórias como esse Deus interagira com seres humanos no passado e antecipava seu auxílio aos seres humanos do presente. Por todas essas características, o judaísmo era familiar aos adoradores de outros deuses do Império Romano. Então, o que o autor está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que, quando o tempo foi se passando, essas histórias então passaram a ser registradas nos livros para que na posteridade essa mesma sequência
fosse exatamente adaptada como o texto antigo, ou como no tempo antigo. Mas, de algum modo, o judaísmo era diferente. Todas as outras religiões do Império Romano eram politeístas. Reconheciam e adoravam muitos deuses de todas as estações e para todas as funções. Grandes deuses do Estado, deuses menores de várias localidades, deuses que controlavam diferentes aspectos do nascimento, vida e morte dos seres humanos. O judaísmo, por seu lado, era monoteísta. Os judeus insistiam em adorar apenas o Deus único de seus ancestrais. O Deus que afirmavam eles criou e controlava este mundo e sozinho provia todas as necessidades de seu povo. Segundo a tradição judaica, esse Deus único e poderoso chamará Israel para ser o seu povo especial e prometera protegê-lo e defendê-lo de toda troca absoluta de devoção a ele e somente a ele. O povo judeu acreditava-se que tinha uma aliança com esse Deus, um acordo de ser unicamente dele e ele unicamente seu. Só esse Deus deveria ser adorado e obedecido. Por isso, havia um único templo, diferentemente das religiões politeístas da época, nas quais, por exemplo, não havia restrição contra um número de templos a um deus como Zeus. Na realidade, os judeus podiam adorar a Deus onde quer que vivessem, mas só podiam realizar suas obrigações religiosas de sacrifício a Deus no templo de Jerusalém. Então você vê que existia vários deuses e várias conotações de adoração para cada um dos deuses estabelecidos, de forma ao qual a pessoa acreditava. Mas para fazer a adoração só se fazia a um único Deus e num único templo, que era o templo de Jerusalém. Em outros lugares, porém, eles podiam se reunir em sinagogas para orar e discutir as tradições ancestrais que estavam no centro de sua própria religião. Essas tradições implicavam histórias sobre a interação de Deus com os ancestrais do povo de Israel. Os patriarcas e os matriarcas da época, tais como Abraão, Sara, Isaac, Raquel, Jacó, Rebeca, José, Davi, entre outros, e instruções detalhadas a respeito de como esse povo devia prestar culto e viver. Uma das coisas que tornavam o judaísmo único em meio à religião do Império Romano era que essas instruções, além das outras traduções ancestrais, tinham sido escritas em livros sagrados por pessoas modernas, intimamente familiarizadas com algumas das mais destacadas religiões ocidentais, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Pode ser difícil imaginar, mas os livros não representavam virtualmente nenhum papel nas religiões politeístas do antigo mundo ocidental. Essas religiões dedicavam-se quase exclusivamente a honrar os deuses por meio de atos rituais de sacrifício. Não havia doutrinas a aprender, explicadas em livros, e praticamente não havia princípios éticos a ser seguidos registrados em livros, pois isso aparece posteriormente, como eu havia falado. Isso não significa que os adeptos das várias religiões politeístas não tivessem crenças em seus deuses ou não tivessem ética, mas crenças e éticas. Por mais que isso soe estranho a ouvidos modernos, não desempenhava papel algum na religião propriamente dita. Ou seja, muitas das vezes o que era colocado no papel, geralmente não se colocava isso em prática. Tratava-se de um domínio da filosofia pessoal e as filosofias, claro, podiam estar nos livros. Então, muitas das vezes, um conceito da época social era praticamente diferente do que se desempenhava exatamente no livro ali predito, tá bom? Então tratava-se de um domínio da filosofia pessoal e as filosofias, claro, podia estar nos livros, visto que as próprias religiões antigas não exigiam conjuntos particulares de retas doutrinas, ou, como sua maioria, de códigos éticos. Os livros não desempenhavam função de destaque em seu seio. Ou seja, os livros da época só registravam os acontecimentos, não eram usados como regras de fé, a não ser as tábuas dos 10 mandamentos, ao qual Moisés a redigiu. Só o judaísmo insistia em leis, costumes e traduções ancestrais, e defendiam que eles fossem registrados em livros sagrados, que gozavam, portanto, do status de escritura para o povo judeu.
Durante o período que estamos estudando, século I da Era Comum, quando os livros do Novo Testamento estavam sendo escritos, judeus dispersos pelo Império Romano entendiam particularmente que Deus dera direção ao seu povo nos escritos de Moisés, coletivamente chamados de Torá, termo que significa literalmente algo como lei ou orientação. A Torá consiste em 5 livros, algumas vezes chamados de Pentateuco. Penta, 5 e Teuco, estojos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em hebraico é Breshit, Shemot, Vaekra, Bamidbar e Devarim. Ali se encontram os relatos da criação do mundo, do chamado a Israel para ser povo de Deus, as histórias dos patriarcas e das matriarcas de Israel, envolvimento de Deus com eles e o mais importante e mais extenso, a lei que Deus entregou a Moisés para indicar como seu povo devia adorá-lo e comportá-lo uns com os outros e em suas comunidades. Eram as leis sagradas que deviam ser aprendidas, tá bom? Discutidas e seguidas, e que para isso foram escritas em um conjunto de livros, para ficarem o quê? Registradas. Os judeus tinham outros livros que eram também muito importantes para a sua vida religiosa, como, por exemplo, os livros dos profetas, como os Isaías, Jeremias e Amós, os poéticos, os salmos, os livros históricos, como Josué e Samuel. E, por fim, algum tempo depois do início do cristianismo, uma série desses livros hebraicos, 22 deles, passou a ser considerada canônico, sagrado das Escrituras. A Bíblia judaica atual, aceita pelos cristãos como a primeira parte do canônico cristão do Antigo Testamento. Esses breves fatos sobre os judeus e seus textos escritos, tá, são importantes porque definem o cenário não para o cristianismo, que também é, desde o seu início, uma religião do livro. O cristianismo, naturalmente, começou como Jesus, e que era um rabi, ou mestre, judeu que aceitava a autoridade da Torá. E possivelmente os outros livros sagrados judaicos, né, que ensinava a sua própria interpretação desses livros aos seus discípulos. Assim como outros rabis de seu tempo, Jesus afirmava que Deus poderia ser encontrado nos textos sagrados, especialmente na lei de Moisés. Ele lia as escrituras, estudava-as, interpretava-as, era adepto delas e as ensinava. Seus seguidores eram desde o início judeus que tinham os livros da sua própria tradição em alta conta. Por isso, já desde os primeiros tempos, né, do cristianismo, os adeptos dessas novas religiões, os seguidores de Jesus, eram em tudo diferente do Império Romano. A semelhança dos judeus ante deles era diferentemente de quase todos os demais. Situavam as suas autoridades sagradas nos livros sagrados. Assim, desde o seu início, o cristianismo foi uma religião do livro. Então, na verdade, essa questão de usar a Bíblia como religião oficial, como lei oficial, como base oficial da minha fé, ela só aparece no cristianismo. Do cristianismo para trás, que nós temos o judaísmo, nós se baseamos pelas leis de Moisés, ou chamado lei mosaica. Então, na verdade, a instituição da Bíblia como livro religioso, como base de fé, ela só aparece no início do 1º século ou do 2º século, tá bom? Como um livro oficial. Como veremos dentro de pouco, a importância dos livros para o cristianismo primitivo não significa que todos os cristãos pudessem ler. Bem, ao contrário da maioria deles, assim como a maior parte da população do Império, incluindo os judeus, era analfabeta. Geralmente entre 2% aí, ou quase chegando a 3% da época da população, eram analfabetas. Mas isso não significa que os livros desempenhavam um papel menor na religião. De fato, eles eram centralmente importantes e em muitos aspectos fundamentais para a vida dos cristãos em suas comodidades. Então, meus amados, nós vemos aqui que a Bíblia, como religião oficial, como base do cristianismo, ela só aparece realmente no 1º século ali, ou no 2º. Antes era só de tradução oral, ou de tradição oral. Não eram registradas. Alguém pegou esses registros e colocou ela como base de fé. Mas lembrando que isso só aparece no cristianismo,
na época atual e na era atual. Antes era apenas feito somente como algum registro da época aí, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa história das religiões, conhecido um pouco mais sobre as escrituras. Eu sou o professor André Marcelino e te agradeço por ter ficado comigo até agora no canal Escavando as Escrituras. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.